Som, né? Professora da medicina. Dinâmica figura. Da minha figura, gente. Gosto mais dela. Cristiano? Oi. Ô, Lohane, vamos tirar uma foto rapidinho. A gente vai abrir essa sessão. Cristiano, acho que dá pra pôr ali. Vocês vão, Aí, parou. vocês vão ter que chegar mais tarde. Vocês podem ficar pra... Vocês podem... pois é, eu falei. Essa é C, essa é D. Vai estar invertido. Boa noite, pessoal. Desculpem um pequeno atraso para as organizações iniciais, mas já vamos começar o nosso quinto Vivendo Sem Violência. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E agora a gente vai chamar as pessoas importantes para compor essa banca, essa bancada inicial. Peraí que os papéis não são em ordem. Eu estou colando e eu vou falar abertamente para vocês. Então, convidamos as seguintes autoridades para ocuparem lugar à mesa para a cerimônia de abertura. Para começar, o nosso reitor, Cristiano Pérez Coelho. A nossa querida vice-reitora e pessoa muito importante para a organização desse evento, professora Alana Flávia Romano. Agora representando a nossa vice-prefeita, Flaviane Baldes Copel, a nossa querida Laís Ferreira de Miranda. Agora, a coordenadora do projeto Vivendo Sem Violência e do projeto de extensão de práticas de educação e ouvidora da UFJ, nossa querida professora Sirlene Fidelis. Muitas mulheres importantes. Dando sequência, a professora, diretora atual do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFJ, vice-coordenadora, não está aqui no papel, mas vice-coordenadora do Quinto Vivendo Sem Violência, a professora Elga Maria Martins de Paula. E agora, a Lohane, nossa vice-presidente da UAB, regressa do curso, uma mulher muito importante para a gente também. E o coordenador do curso de Direito, o professor Felipe Cupertino. Muitas pessoas importantes, de peso, muita gente na mesa. E é isso, gente. Pode sentarem. Fiquem à vontade. Tem que se sentar. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva, os convidados a ocuparem o lugar no auditório e damos continuidade à nossa programação. Vou passar a palavra agora para a professora Sirlene, que vai dar as suas palavras iniciais enquanto coordenadora do curso, do projeto. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui conosco. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui, né, da universidade, de outras instituições de ensino que nós sabemos, né, parece que o pessoal da UNA, do CESUT, FGI, também os técnicos administrativos, corregedoria, né, hoje nós estamos aqui com uma plateia muito seleta. Então, nós agradecemos os nossos estudantes, especialmente os que estão nos ajudando no evento, né, e todas as pessoas que contribuíram para que esse evento fosse possível, né? A universidade, a professora Tatiana, que já chegou, gente, vai fazer palestra amanhã, mas já chegou. Obrigada, professora. Prazer imenso tê-la conosco.
Então, a fala é só de agradecimento, né? Desejar um excelente evento para todos nós e dizer que esse projeto é um projeto que é encampado há muito tempo, né, por outras mulheres, e assim vem sendo passado, é como se fosse sendo passado de geração a geração, né? Então, a professora Tatiana, que está aqui, ela é uma das professoras que iniciou esse projeto. Então, a gente agradece imensamente a professora por ter encampado, a professora Cláudia, Stael, eu não me lembro se a Verônica também era do início, e todas as mulheres, Carolina, Eva, todas as mulheres, Andréia, que lutaram e lutam ainda para que a gente possa ter um pouco de paz nesse país, ou no mundo, né? Porque nascemos mulheres, nós já sabemos que todo dia é dia de luta. Então, nós agradecemos essas mulheres, né? Agora o bastão está conosco nesse momento, daqui uns dias a gente passa para outras mulheres, né, seguirem nessa empreitada. Então, nós agradecemos, a Alana também, eu acho que daqui é do começo também da luta, né? Eu esqueci de mencionar a Elga, acho que também está do começo, é porque na mesa a gente acaba esquecendo de mencionar, né? Mas são mulheres de luta de sempre, né? Desde quando estão aqui na universidade, são mulheres que lutam para que a gente sofra menos violências nesses ambientes, e a gente sabe que aqui é um ambiente que tem violências, né? Porque reproduz o que nós vivemos na nossa sociedade. Então, que nós tenhamos um evento produtivo, né, com excelentes palestras, participação de vocês, e damos por aberto, né, esse evento, e agradecemos mais uma vez a participação de todos. E no final, quero, antes, Angélica, de finalizar, de desfazer a mesa, depois convidar todas as pessoas que estão nos ajudando para virem aqui à frente, para nós agradecermos. Obrigada. Dando continuidade agora, passo a fala para o nosso reitor, Cristiano Coelho. Muito obrigado, muito boa noite para todas, para todos. Dizer que é muito bom estar aqui mais uma vez em um evento dessa natureza e dessa necessidade. Há 3 dias atrás, eu cheguei de uma missão que nós fizemos lá no México, um país que tem muitas similaridades ao nosso. E eu tive a oportunidade de pegar o metrô várias vezes. E no metrô lá do México, você tem uma área específica para embarque de mulheres, com crianças, principalmente meninas, e meninos até 12 anos. A gente ter a necessidade de um espaço específico para o embarque de mulheres já deixa muito claro qual é o tipo de sociedade que a gente vivencia. Eu citei o México por ver isso lá, só que sabemos exatamente da necessidade de algo desse tipo aqui também. Infelizmente, o Brasil ainda é um país extremamente violento, com várias ações de agressões dos mais diversos tipos acontecendo cada hora da nossa vida. Essas ações que são necessárias para se repelir imediatamente qualquer tipo de violência são importantes. Só que esse nosso momento aqui hoje também, que envolve um momento de conscientização, um momento de transformação, um momento de reflexão e de crítica sobre todo esse tipo de violência que principalmente as mulheres sofrem o tempo todo, é extremamente necessário também. Em cada vagão que se entra lá, eu tenho todo um processo de conscientização passiva também. Cartazes de todos os tipos que denunciam o processo de crime contra qualquer tipo de violência. E mesmo assim o crime ainda acontece. Nós temos, esse evento é o 5º, nós temos um processo de conscientização que é nacional, uma política que vem sendo construída com muita força. E mesmo assim, a violência continua. O que a gente precisa tratar é muito além de uma proteção exclusiva às mulheres ou a todo o público minorizado.
O que nós precisamos é de um processo educativo, principalmente pela masculinidade tóxica. Eu falo isso porque eu, Cristiano, reitor hoje da UFJ, nasci em um lar extremamente machista. Eu cresci com o machismo presente em todos os aspectos da minha vida. E tenho 3 mulheres em casa, esposa e 2 filhas. E tive e tenho que me transformar a todos os momentos para entender que o machismo não faz parte, principalmente o machismo tóxico, que ainda persiste em vários lares e num processo formativo, em um país onde o patriarcado ainda é predominante, onde você tem a força, a violência, o armamento como a base de um processo de sobrevivência. Essa violência, infelizmente, ela não vai ser cessada por um tempo ainda. E isso não vai nos desanimar de estarmos presentes nesses momentos para criticarmos, para aprendermos e para participarmos ativamente desse processo. Com isso, gente, eu quero agradecer muito mesmo todas essas mulheres de luta da UFJ, que, como a Sirlene colocou, constroem isso há muito tempo. Vem transformando a realidade que nós vivenciamos aqui durante muito tempo. Do apagamento, do esquecimento de várias situações de violência que nós vivenciamos e ainda vivenciamos cotidianamente. Em reuniões, em discursos, em falas, em postagens, em todos os aspectos que podem ocorrer essa violência. E que possamos ter a tranquilidade e a maturidade de trabalhar arduamente enquanto gestão para que esse processo possa ser reduzido cada vez mais. Um dos aspectos é a presença de mulheres em cargos de importância dentro da instituição. E isso a gente vem trabalhando de forma muito forte. A gente tem orgulho de falar que as 8 pró-reitorias que nós temos na instituição, 60% delas, 6 reitorias são comandadas por mulheres. Se a gente olhar o número envolvendo outros cargos de direção, nós alcançamos um número próximo a 80%. E isso com extrema competência e com a sensibilidade necessária para se falar de todos esses assuntos em todos os espaços. Sabemos o quanto que precisamos ainda melhorar com relação a todos esses aspectos. Nas reuniões, nos processos de também uma conscientização mais passiva, aonde a interrupção, aonde o aumento do tom de voz, aonde a desqualificação não podem mais existir. E vocês estando aqui hoje, sem dúvida, nos auxiliarão em todos esses processos. Parabéns mais uma vez a todas que compõem essa mesa, a todas que estão presentes nessa plateia, a todas que não puderam estar presentes nessa plateia, muitas vezes por processos de violência, a todos os nossos convidados que estão na UFJ participando desse evento, como palestrantes, como convidados, como alunos de outras instituições. É uma alegria compartilhar com vocês esse momento. Nos ajudem a transformar a UFJ em um espaço saudável, um espaço de bem-estar coletivo, onde todos possam se sentir bem e principalmente seguros. Eu sei que esse sentimento ainda não é total, mas é uma busca que a gente quer fazer o tempo todo. E a gente precisa dessa ajuda de vocês, como alertas, como processos que nos auxiliem em tudo isso. Tati, obrigado pela sua presença. Rever você novamente em Jataí é muito bom. A Tati foi professora da UFJ durante um bom tempo e em 2018 foi para Catalão. E o trabalho que você fez aqui, eu acho que foi uma das sementes que possibilita hoje nós estarmos em um outro nível. Falta muita coisa, mas é importante demais isso. Então, obrigado demais pela sua presença aqui. Deixo um abraço muito grande a todos vocês e saibam que essa gestão tem isso como uma base de todo o processo. Falhamos também, inclusive nesses aspectos, mas é algo que a gente tem como nossa prioridade, tá? Sirlene, parabéns mais uma vez, Alana, a todos que estão lutando por essa UFJ cada vez mais amiga, cada vez mais próxima e gerando um bem-estar que a gente tanto quer. Obrigado, gente.
dando continuidade agora à nossa vice-reitora, Alana Romano. Pode desconectar. Oi, oi. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradecer a Sirlene e a toda a equipe organizadora pelo empenho, pelo esforço, pela coragem de realizar um evento, né, dessa magnitude e dessa importância para a nossa instituição. Um evento que retorna no ano passado, depois de um período de interrupção, mostrando o quanto é importante a gente pavimentar os caminhos para aquelas que vêm depois de nós, porque até mesmo as conquistas ou as supostas conquistas podem nos ser tiradas muito rapidamente. Então, minha fala hoje, nessa noite tão importante, né, é nesse sentido, do quão relevante é e do quanto nós estamos comprometidos em pavimentar caminhos nessa gestão, com a aprovação de políticas, de resoluções, deixando estruturas muito sólidas, muito concretas, para que aqueles que vierem depois de nós não possam retroceder nenhum centímetro no que se considera direito, e na verdade é, né, direito de todas e todos. No próximo consúnio, o último não aconteceu esse fato, né, que eu vou mencionar porque não houve tempo, mas eu posso afirmar, será de fato, né, aprovada a nossa política de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação na Universidade Federal de Jataí. Para que justamente esses programas, essas ações e esses momentos sejam garantidos e para que as pessoas, de fato, possam estar num ambiente mais seguro, mais acolhedor, não só na retórica, mas na prática, independente de gestões que tenham ou não essa pauta na agenda, como é o nosso caso, como é o governo atual, mas é nesse sentido, com o fortalecimento das políticas públicas e das ações decorrentes delas, é que a gente vai, pelo menos, minimizar a chance de que esses direitos não sejam tirados. E é justamente pessoas como vocês, né, que estão aqui, que vão garantir e mostrar que estão atentas e diligentes para que isso não ocorra, né, mais. Nós tivemos a oportunidade, as reitoras e vice-reitoras, de nos encontrar no mês passado com a ministra das Mulheres. E o que passamos aqui, posso dizer com muita tranquilidade para vocês, que em maior ou menor grau, porque são instituições novas e menores como nós, ou centenárias e grandes, são problemas praticamente iguais. Problemas de violência, discriminação. O Cristiano menciona, né, que nós somos maioria entre as pró-reitoras, de fato, né, eu como vice-reitora, mas sofremos também nos nossos cargos violência política de gênero, né, muitas vezes somos desacreditadas, precisamos constantemente provar a nossa importância, a nossa competência, a nossa capacidade para ocupar esses cargos, e eu posso dizer por mim e pelas minhas colegas, né, que temos feito isso de uma forma muito consciente e muito diligente. E estar aqui com vocês nesse evento que se inicia hoje, que tem uma programação maravilhosa, né? Acho que todos tiveram a oportunidade de ver o quanto está rica essa programação. Espero que vocês aproveitem imensamente, né? Que possam realmente desfrutar, conversar, trocar experiências, discutir, e para que a gente saia daqui fortalecidos para as lutas e para as batalhas que ainda temos pela frente, né? Que não são poucas, né? E é importante que estejamos juntos com o poder público, do município, do estado, né, federal, para que a gente realmente se fortaleça uns aos outros, que nós alcancemos e possamos exigir, né, esses direitos que nos foram até então garantidos, mas que muito facilmente nos podem ser retirados. Então, minha fala é nesse sentido, e eventos como esse, que hoje se fortalece, está vendo aí, né, esse auditório cheio. Ano passado ele voltou, na abertura não tínhamos um auditório tão cheio, ele vem se mostrando cada vez mais sólido. Um evento que já faz parte, de fato, né, do calendário acadêmico da nossa instituição, e que é e será sempre apoiado, e que nós possamos desejar aí vida longa ao Vivendo Sem Violência.
Bom evento a todas e todos. Agora eu passo a palavra para a representante da nossa vice-prefeita, a Flaviane Scopel, a Laís Ferreira de Miranda. Boa noite a todos e a todas. Já trago aqui um abraço da Flaviane. Ela infelizmente não conseguiu vir nessa noite, mas eu estou aqui representando ela. E para além da questão da vice-prefeita, a gente representa também a secretária da Mulher, que é uma secretaria muito nova aqui no município, que começou a desenvolver os trabalhos, formar políticas públicas, né, para o atendimento das mulheres em vários segmentos. Porém, uma das unidades de atendimento que já se encontra em funcionamento é o Centro de Referência da Mulher Brasileira, do qual eu faço parte hoje, que oferece atendimento especializado, atendimento psicológico, atendimento social, orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica. Então, é um local específico de atendimento que também trabalha no campo da prevenção. E atuando ali no dia a dia com essas mulheres, nós conseguimos perceber o quanto é árduo esse trabalho e o quanto é necessário. E o quanto o volume de mulheres que continuam sofrendo violência, ele aumenta a cada dia. Por mais que nós ficamos felizes que a conscientização também tem aumentado, a informação está sendo levada, mas é um número que só aumenta. Por mais que a gente entende que as mulheres estão mais informadas e que por isso elas estão buscando mais os serviços públicos, os serviços judiciais, mas a gente espera que esse número vá diminuir com o passar do tempo, porque essa é a nossa proposta. Então lá nós trabalhamos direto na intervenção de mulheres que já sofreram violência, mas também com todo um trabalho de prevenção, de informação, que vai desde a infância. Então, nós atuamos muito em colégios também, em escolas, porque a gente sabe que esse trabalho ele passa pela educação de criança, de jovens, de adolescentes, de todo mundo, no sentido de que essa violência venha a diminuir. Então, entendendo a importância e o tamanho do desafio que é esses eventos, esses momentos onde a gente pode conversar, refletir e falar sobre a temática, é muito importante. E uma outra coisa que eu aponto como muito importante também é olhar para o auditório e ver que tem homens e mulheres. A nossa conversa, o nosso discurso, ele tem que começar a abranger todo mundo. Às vezes é difícil você falar só para mulheres, né? É difícil você falar para a mulher se defender, é difícil orientar ela como que ela pode se proteger. A gente precisa falar com homens também. Então, assim, isso nos alegra também, verificar que tem aumentado o interesse do público masculino também nessas discussões. E que venham cada vez mais, né? Essa é uma luta de todos nós. Então, eu estou aqui para divulgar as atividades do centro também. É um local de porta aberta. Então, nós trabalhamos com mulheres que chegam por meio de encaminhamentos, mas também por demanda espontânea. Qualquer mulher que precisar desse atendimento, dessa orientação, lá a gente faz esse agendamento. Se a mulher não pode ir no centro, a gente vai na casa. Então, é um atendimento completo, especializado para essa população, para esse segmento. E eu agradeço, né, o convite e agradeço essa oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante. Dando continuidade agora, a nossa vice-presidente da UAB, Lohane Praim. Boa noite a todas e todos. Eu sempre falo, e é até chato, né? Mas eu tenho que falar que é sempre um prazer estar aqui. Eu que sou egressa dessa casa e que mesmo depois de concluir, nunca deixei de estar aqui nesses longos 8 anos desde que eu concluí a graduação. E é muito bom ver isso aqui cheio. Eu que estive no primeiro Vivendo Sem Violência, eu vi, eu participei e tenho muito na lembrança o rosto da Tatiana naqueles momentos e nos momentos que anteciparam aquilo. E também é muito bom vê-la depois de tantos anos aqui, porque lembro que enquanto estudante ainda, lembro da sua força e da sua importância, somada com a força dessas mulheres que compõem aqui, para que momentos como esse acontecesse. O Vivendo Sem Violência passou por um período de suspensão, né, não aconteceu. E eu acho que nós temos muito a aprender com isso, né? Para que não se repita, para que não aconteça novamente e para que a gente consiga olhar para trás também e entender por que houve esse tempo sem esse evento que é tão importante.
Jataí é uma das cidades do estado de Goiás, quiçá do Brasil, com maior índice de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu, enquanto vice-presidente do AB, também estou coordenadora da Comissão Mulheres Empenhadas, que é uma comissão formada por advogadas que prestam assessoria jurídica gratuita para as mulheres vítimas de violência doméstica, isso já nos processos judiciais. Então, a realidade está muito distante daquilo que a gente ainda pretende. E esse evento, sem dúvidas, ele é muito importante, não só para a formação, para a informação, mas também para o diálogo, para que a gente consiga pensar juntas e juntos em medidas e ações que possam fortalecer essas unidades, que consolidam a força da mulher, e também de que forma isso pode atingir e coibir, ceifar uma parte desses números que hoje são alarmantes e que, lógico, a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer. Já avançamos, mas falta muito, e eu tenho certeza que o Vivendo Sem Violência é um desses espaços de construção, de soma, de legado que extrapola as paredes da universidade, exercendo assim também um desses intuitos da universidade pública, que é de extrapolar essas paredes aqui, que às vezes parecem grandes demais para quem está do outro lado. Então, que o Vivendo Sem Violência também exerça esse papel que eu já sei que exerce e que seja cada vez mais forte. A UAB está sempre à disposição da UFJ, do Vivendo Sem Violência e de todo evento, todo exercício que seja necessário para garantir o direito de uma pessoa, o direito das mulheres e colocar em exercício essa luta que nós temos contra o machismo, contra a misoginia. E lembrando sempre, o Cristiano já disse, mas eu preciso repetir, que nós mulheres precisamos ocupar espaços. E é difícil, dói, às vezes dá vontade de desistir, mas nós precisamos ocupar espaço e precisamos mostrar que nós somos capazes, que nós somos competentes, por mais óbvio que isso seja, e que nós não estamos para brincadeira. Nós somos mulheres e vamos ocupar espaços. Que seja um excelente evento para todas e todos. Obrigada e boa noite. Agora com a palavra, a professora Elga Martins, diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Boa noite para todas as pessoas. Eu vou pedir licença para falar em pé. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sentada. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Quero cumprimentar a mesa, na figura de cada uma das companheiras, de cada um dos companheiros da mesa. Em especial, vamos dirigir a professora Sirlene, coordenadora do evento, a professora Alana, vice-reitora, e a Lohane, nossa egressa do curso de Direito. Mas também quero cumprimentar todas e todos que estão aqui hoje, colegas, servidoras e servidores. Quero cumprimentar a nossa intérprete, o nosso intérprete de Libras, que estão aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Quero cumprimentar as estudantes, os estudantes, e quero dizer o seguinte, eu estou hoje com um símbolo muito importante, que eu não sei se todas e todos e todos conhecem, que é um símbolo da luta do povo palestino, que é um símbolo da luta das mulheres palestinas. E aí eu gostaria de começar a minha fala, porque quando a gente fala de viver sem violência, a gente fala da violência cotidiana, a gente fala da violência doméstica, a gente fala de uma violência que às vezes parece tão distante, mas que a Ebu Abu Nada, antes de morrer, escreveu: a noite na cidade é sombria, exceto pelo brilho dos mísseis. Silencioso, exceto pelo som do bombardeio. Aterrorizante, exceto pela promessa tranquilizadora da oração. Escura, exceto pela luz dos mártires. Boa noite. E ela morreu na mesma noite, num bombardeio na faixa de Gaza, aos 32 anos, uma vida inteira pela frente, uma grande romancista, uma grande lutadora social, que inclusive lutava pela vida das mulheres no Oriente Médio e na Palestina. Essa luta é uma luta nossa. Desde outubro de 2023, já vai fazer 2 anos, a destruição e o genocídio do povo da faixa de Gaza. As mulheres
são extremamente atingidas, as crianças são extremamente atingidas. Em todo espaço público que nós estivermos, falar pela causa palestina e cobrar um posicionamento de Estado e de todos os espaços que nós ocupamos, de corte com qualquer vínculo econômico, político com Israel, é uma postura necessária por essas mulheres que estão sofrendo com a morte diariamente. Também quero aqui trazer lembranças que, por mais que pareçam distantes, são lembranças muito próximas quando a gente está falando de violência, não é? Então eu quero falar aqui da violência que tantas mulheres sofrem na vida cotidiana da educação, uma educação precarizada. Nós tivemos recentemente no interior do Mato Grosso, do Tocantins, a morte de um professor aos 29 anos, que vinha sofrendo com processos extremamente abusivos dentro do local que ele estava de trabalho, solicitando, né, o deslocamento daquele espaço. E olha só, sabe quando que chegou a remoção dele? Quando ele estava no caixão, porque aos 29 anos ele sofreu uma parada cardíaca. E nós sabemos como as mulheres são em grande parte, né, homens, mulheres, mas são em grande parte as mulheres que estão na educação, que estão na linha de frente da educação básica, né, do ensino médio, nas licenciaturas, nas universidades. E não basta sermos mulheres, né? Que bom que temos mulheres ocupando esses espaços e temos que ocupar. Mas não sendo somente mulheres, né? Temos que ser mulheres que lutamos para avançarmos nas pautas que nos emancipam. Isso é fundamental. Pautas que conseguem enxergar a importância da gente pensar no perfil racial das mulheres num país que foi colonizado e que sofreu com um processo de escravização durante centenas de anos, né? Nós temos uma dívida histórica muito profunda e nós temos uma tarefa histórica, que é visibilizar todos os tipos de violência. Então, que a noite de hoje comece. Hoje nós temos um debate sobre a importância do combate à violência e como isso se dá e é reproduzido no ataque às mulheres, crianças e adolescentes, né? O vídeo do Felca ficou muito conhecido sobre a adultização. A gente vai ter esse debate aqui com a Isabela e com a Inária, que a gente agradece muitíssimo. Amanhã temos um debate importantíssimo com a professora Tatiana, né? Que já foi muito mencionada e que muito me alegra de vê-la também, pelo nosso trabalho coletivo. E a doutora Sabrina, juíza do juizado, para discutir os dados sobre violência e o vínculo da violência doméstica com os feminicídios. E é muito importante que a gente pense numa perspectiva feminista de viver, né? Durante muito tempo a gente teve vergonha de falar que a gente era feminista. Hoje em dia a gente não tem que ter vergonha nenhuma de dizer que somos feministas, porque não lutamos por mais direitos para as mulheres do que para os homens, porque lutamos para termos direitos enquanto mulheres e para que os homens lutem ombro a ombro conosco. Porque essa luta é de todas e todos nós, mas só nós, mulheres, e aí não todas, né, sabemos disso, temos recortes, sofremos isso na pele. Então, que seja um momento incrível. Na sexta-feira, é importante dizer também, nós temos uma articulação com a Feira Popular e Solidária da UFJ, teremos a presença de agricultoras familiares, de mulheres que trabalham com a luta pelo acesso à terra, com a agricultura familiar sem agrotóxico. Vamos fazer uma homenagem a elas também, e uma femenagem a uma mulher central, que dá nome a tantos momentos aqui da universidade, aos tambores de Eloá. E eu estou vendo a Carol aqui. Carol, muito obrigada. Carol, sempre parceira e construtora desse espaço. Tambores de Eloá, Cursinho Popular Maria Eloá, professora Flomar, muito obrigada pela presença também, uma voz, né, muito ativa para trazer uma figura histórica importantíssima para nós, que quem não conhece tem que conhecer, que é a Maria Eloá de Souza Lima, uma lutadora social, uma mulher que enfrentou a ditadura empresarial e militar. E para fechar minha fala, a violência se combate todo dia. Eu quero, além de gritar Palestina livre, do rio ao mar, eu quero também dizer sem anistia para o golpista.
queria dar continuidade, não, queria continuar. Tô brincando. Mas agora, para encerrar a fala, professor Felipe Cupertino, coordenador do curso de Direito. Olá a todos e todas e todes, boa noite. É com muita alegria, né, que eu vejo um auditório cheio para recepcionar, né, um evento tão importante para a formação humana, intelectual, não só dos estudantes de Direito, mas também, né, de toda a comunidade acadêmica. Então, saúdo a professora Sirlene, né, em nome de toda a organização, pelo evento, né, está trazendo à tona um debate que é crucial para o avanço da democracia e também para a afirmação dos direitos humanos. Eu queria aqui fazer uma breve fala no sentido de indicar, né, que não é à toa que esse evento está sendo realizado no curso de Direito. Trata-se de um evento aprovado no colegiado do nosso curso que integra o nosso calendário. Então, é um curso preocupado, né, não só com uma formação de excelência. É importante a gente ressaltar, né, no dia como hoje, do Vem para o FJ, que nós estamos falando no curso, né, que é nota máxima no MEC, né, que é nota máxima no exame do ENAD e que obteve todas as premiações que concorreu no exame de ordem da OAB, sendo agraciado com o selo, né, de qualidade da OAB. Né? Entre as 4 universidades, né, do estado, entre 90 de direito que existe, só 4 têm esse selo de qualidade. E nós estamos aqui falando de uma dessas universidades. E o que me dá mais alegria é saber que, além de formarmos pessoas, né, de muita qualidade, nós temos também compromisso social. E esse evento aqui, que é muito protagonizado por meninas e meninos, mas sobretudo mulheres do curso de Direito, que está disputando um outro olhar sobre a cultura jurídica. Então nós temos um papel nessa cidade, nessa região, de disputa da cultura jurídica, a partir dos nossos projetos de extensão, que trabalha com reforma agrária, com a luta pela titulação dos territórios quilombolas aqui na região, em Mineiros, né, no Cedro, no Buracão, que luta também por o acesso a uma educação pública de qualidade a partir do cursinho Eloá, que tem o projeto Promotoras Legais Populares. Então nós temos uma grande, né, sintonia com este evento, né, que pauta o enfrentamento frontal a todas as opressões. E para encerrar, né, a minha fala, que a gente não se esqueça, que a gente possa pautar sempre a memória para que nunca mais a gente se esqueça e para que nunca mais volte a acontecer. Como a professora Elga falou, anistia não, porque a gente precisa conquistar uma cultura democrática pautada no respeito. E anistiar quem quer golpear a nossa democracia não contribui para o nosso avanço civilizatório. E por fim, né, já que a professora Elga fez alusão à Palestina, Macharré, boa noite em árabe, né? Este aqui é um território também palestino, né? A cidade de Jataí é um fator diaspórico. Nós temos aqui ruas, né, muitos empresários, estudantes, né, que foram expulsos da sua terra, e Jataí também tem essa marca, né, essa marca da presença desse povo diaspórico, que não só está aqui em Jataí, mas em todo o mundo, porque é impedido, e foi impedido de estar na sua terra. Né? Como hoje também acontece mais um genocídio, né? Como teve em Gaza, como teve na Bósnia, e como teve tantos outros locais, como teve com o nosso povo indígena, né? Nosso povo negro. Então, saúdo e fico muito feliz com esse auditório cheio, né? Com estudantes da graduação, da pós-graduação e de todas, né, os segmentos aqui da universidade. Um grande abraço, né, e um ótimo evento nessa semana. Obrigado. Angélica, antes da gente desfazer a mesa, eu gostaria de convidar aqui à frente quem está nos ajudando no evento. Pessoal, venha bem rapidinho, pessoal do CA, Carol, Angélica, Regina, quem mais? Todos, gente, porque eu não vou lembrar. O pessoal, os intérpretes que estão aqui nos ajudando. E enquanto o pessoal chega aqui, quero agradecer a presença da nossa pró-reitora, a Núbia, né, que está aqui acompanhando. Agradecer a Grace, que nos ajuda sempre aqui no curso. A Mone, que trabalha conosco lá no NPJ, mas está aqui também pelo sindicato.
nossos professores do curso de Direito, o CA, Verônica e todas as pessoas que estão nos ajudando. Se eu esqueci alguém, gente, não fica bravo não, porque eu estou enxergando. Cadê, gente? Até para vir aqui à frente, vocês demoram? O que é isso? Vamos aqui, todo mundo. Cadê o pessoal que tá lá fora? Carol, o que você tá esperando que você não veio? Vem aqui, por favor. Vem, gente. Sobe aqui rapidinho. Vem rapidinho, todo mundo. Vem, todo mundo. Valdinei, o Felipe, por que vocês estão parados aí? Cadê a Verônica? Vamos. Quem? Carol, vem, Carol. Verônica, pessoal, vamos agradecer enquanto isso também a FAPEG, que é patrocinadora do evento. Então a gente agradece, né, a universidade, a FAPEG, a UNA que está nos ajudando, né? O IF. Falta quem mais? Vamos lá. Pessoal, os monitores, cadê os monitores? Vem, monitores. Cadê os monitores? Vamos, gente, rapidinho. Senão a gente vai atrasar. Ô, Luiz Felipe, o que você tá fazendo aí também? Tem que dar uma compactada. Professor, tem que dar uma compactada. Ariel, tá bom aí, Ariel. Gente, ó, depois não reclamem de não vir aqui. Cadê o Rodrigo? Não, mas eu tô aqui, Rodrigo, ó. não entendo. Vem cá. Você quer... Pronto, gente? Podemos tirar a foto? Vou coçar a cabeça no tempo. Fica bonito. Pessoal, uma salva de palmas. De ida e de volta? E você cantou a pedra, hein? Agora, continuando, gente, a gente vai ter agora a nossa mesa de abertura, intitulada Violências de Gêneros, Redes Sociais e Adultização. O impacto dos algoritmos na naturalização da violência contra as mulheres, crianças e adolescentes. Com as palestrantes Isabela Gonçalves e Nara Rezende. Na mediação, a professora Elga Maria Martins de Paula, que fará a apresentação das mini-bios curriculares das palestrantes e conduzirá a atividade. Obrigada. Pessoal, boa noite. Então, dando continuidade, como a Angélica disse, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento muitíssimo especial à Angélica. A Angélica é nossa egressa do curso de graduação, mestranda da primeira turma e responsável pela organização do evento de uma forma muito efetiva, muito ativa, né, muito inspiradora para todas nós que estamos na organização do evento. Obrigada, Angélica. Então vamos lá, gente. Vou fazer a leitura muito breve da mini-bio de cada uma das nossas palestrantes, agradecendo desde já, né, a disponibilidade de estar aqui conosco, da Isabela, da Inara. Então vamos lá. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade com as tecnologias. Vamos lá. Vai dar certo. Não quiser, não. Pronto. Vamos lá. Já. Você não viu, não vem para o outro J? Ele vem até todo Vamos lá, vamos lá. Então, primeiro eu gostaria de apresentar a Isabela Gonçalves. A Isabela, ela é doutoranda em Direito pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica.
Ela é mestre em Direito pela mesma universidade, pesquisadora de agentes de inteligência artificial e responsabilidade na cátedra Oscar Sala da USP. Então, seja muito bem-vinda, Isabela. E a Inara Rezende é psicóloga, formada pela Unesp, pós-graduada, trabalha com neuropsicologia, TCC e ABA. Já trabalhou com psicologia em 5 países: China, Índia, Grécia, Estados Unidos e Brasil. Atualmente, a Inara trabalha em consultórios aqui em Jataí, atendendo crianças e adolescentes. Então, com essas duas grandes palestrantes, inclusive, né, eu troco muita ideia com elas sobre a China, que é um lugar que eu quero fazer o meu pós-doutorado, mas isso é um papo para depois, mas da importância, né, das experiências que elas tiveram em tantos espaços e que vão fortalecer aqui o nosso debate. Muito obrigada mais uma vez, a palavra está com vocês. Quem vai começar, a Inara? Então, a Inara vai começar e a gente combinou o seguinte, pessoal, de 20 minutinhos, 20 e poucos minutinhos por apresentação, e aí depois nós vamos abrir em blocos de intervenções, de até 5 intervenções, voltamos para a mesa e, se houver tempo, a gente vai abrindo blocos para a gente poder fazer um bom debate. Então, tenhamos uma ótima mesa. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Elga, pelo convite de estar aqui nessa palestra hoje. A Elga, que é uma querida, uma pessoa super importante, né, que a gente considera muito. Obrigada mesmo. Bom, então hoje eu vou estar falando aqui de alguns temas que são essenciais e atuais, né? E como eu sou psicóloga, eu vou tentar falar pelo viés da psicologia, tá? E primeiro eu vou falar individualmente sobre os temas e depois eu vou fazendo alguns links, tá bom? Bom, quando a gente pensa em violência, né, contra a mulher, a primeira coisa que vem à cabeça é a violência física, né? Bater, agredir, matar, tem isso, mas também tem outras formas também. Muitos aqui são estudantes, né, do direito, então vocês já viram ou ainda vão ver, né? Mas é importante a gente ressaltar, né, reforçar bastante todos os tipos de violência, até para a gente saber identificar, né, se isso está acontecendo conosco ou com os outros. Então, a violência psicológica, por exemplo, se dá por forma de ameaças, constrangimento, manipulação, vigilância constante, insultos e diversas ações que causam aí danos emocionais, né? Tem a violência física, que de toda forma, né, de atirar, de cortar, de machucar, né? A violência sexual, que é forçar a mulher a ter uma relação sexual que ela não deseja, através de intimidação, de ameaça, do uso da força, né? A moral, que é a calúnia, a difamação, né? A injúria e a patrimonial também, né? Que quando a mulher ela tem a retenção, a diminuição e a destruição dos seus objetos de trabalho, seus documentos, seus bens, do dinheiro, quando não paga pensão, né? Então aqui nós temos muitas mulheres aqui presentes, então assim, eu imagino que muitas aqui já, ao ver nessas frases, devem ter identificado que em algum momento da vida já passaram por alguma situação, né? Então são coisas assim muito frequentes mesmo. E aí, né, pelo lado da psicologia, então, quais são os prejuízos para a mulher que sofre, né, a violência, né, vinda, né, do homem, ou às vezes também, né, de mulheres? Primeira questão, né, o mais banal é a baixa autoestima, né, é o sentimento de insegurança. Ela sente que a mulher não tem valor, né, a autoimagem dela fica distorcida, então, por mais que seja uma mulher bonita, inteligente, ela não consegue se enxergar dessa forma, ela só vê defeitos nela, né? E muitas vezes ela paralisa a vida dela, deixa de seguir os sonhos, os objetivos dela, porque aquela insegurança é mais forte. Tudo. Generalização do medo, né? É muito comum que uma mulher que sofreu a violência, ela vai generalizar, ela vai achar que outros homens também são como aquele que a violentou, né? Às vezes ela passa a ter medo até do próprio pai, dos irmãos, professores, né? Na questão da violência sexual isso é comum, né? Às vezes a filha
passa a ter medo de que o pai vai abusá-la, né? Então, essa generalização é muito forte. Risco de vida, né? Então, assim, quando a mulher ela está sendo violentada, primeiro começa com os gritos, né? Depois as pessoas elas, né, jogam objetos, começa a bater, e aí o último estágio que é o mais fatal, né? Então é importante saber identificar todos esses estágios e já, né, ligar a luzinha, opa, isso não está certo, né? Aonde vai chegar com isso aqui, com essa pessoa violenta? E a autossabotagem, né? Esse é um termo que às vezes a gente fala, nossa, eu estou me sabotando, né? Mas o que é realmente autossabotagem? Quando a pessoa acha que ela não merece coisas boas na vida, né? Então, ela começa a ter comportamentos autodestrutivos. Isso é inconsciente, ela não percebe. Por exemplo, ela vai ter uma prova e aí ela, não, ao invés de estudar, vai dormir, vai pra festa, etc, né? E isso é frequente, né? Tudo bem, uma vez ou outra, mas se é sempre, né? Tendo esses comportamentos, ela está se auto-sabotando, né? Por quê? Ela começa a ter a crença de que nada dá certo na minha vida, né? E transtornos mentais, como os mais comuns aí, ansiedade, né? O transtorno da depressão. Então, eles também são muito presentes. Mas também, né? Tem o outro lado, que algumas mulheres conseguem, né, reunir a força que elas têm e esse sentimento aí de revolta, de injustiça, é um combustível, né, para que a gente lute ainda mais pelos nossos direitos, tá? Bom, a violência contra a mulher no Brasil, por exemplo, ela teve avanços, né? Então, assim, por um lado, né? Antes a gente viu os comerciais na cerveja, não sei se na época de vocês tinha isso, né? Mas quando eu era criança, os comerciais eram de mulheres, né? De biquíni, então eram muito sexualizados. Hoje já não são mais. E se passar um comercial de cerveja de novo, igual aqueles moldes antigos, provavelmente vai ter ataques aí, né? Que bom que parou com isso. Cantadas na rua antes era muito mais frequente, né? Era visto como normal e hoje está diminuindo, né? As mulheres, quando eram, né, casadas, elas submetiam a maus tratos. Então elas apanhavam, eram humilhadas, mas muitas não se separavam, não se divorciavam, né? Na época a mulher ela não tinha a independência financeira que tem hoje, né? Os estudos. Então elas submetiam, mas hoje é muito mais fácil divorciar caso isso aconteça, que bom, né? Nas músicas também, né? Antes tinha muitas músicas que tratavam as mulheres como objeto sexual e era normal, né? Hoje ainda temos, mas a gente já sabe identificar, opa, tem algo estranho aí, prefiro não ouvir, né? Mas assim, infelizmente, quando a gente fala, né, em casos de estupros e feminicídio, a gente já não tem tanto sucesso assim, né? Os casos são altíssimos. Então, para falar de feminicídio, o que é matar a mulher por ela ser mulher, né? E o que as pesquisas falam? Que, na verdade, está aumentando. Mas, assim, a gente também tem que ver a questão que toda pesquisa, né, tem os dados e talvez, atualmente, tenha mais registros oficiais, né? Mas, assim, de toda forma, os dados são altíssimos. Bom, aqui, né, tem os dados da pesquisa do IPEA. Antes, a gente não tinha o termo feminicídio, então, assim, homicídio de mulheres. Pode ter outros motivos, mas dá para a gente ter uma média aí da década, né? 1980 até 2022. Aqui os casos de homicídio de mulheres, na verdade, aumentou um pouco, né? Por estados, tá? As cores são por estados. E na outra imagem, aqui, olha, cada estado, a parte em azul, são os homicídios de 1980 e em vermelho, 2022. Então, na verdade, aumentou em praticamente todos os estados. Bom, isso. Bom, e sobre quem são as vítimas, afinal, de feminicídio, né?
Olha, no ano de 2024, ano passado, né, teve o maior número de feminicídios, né, 1.492 vítimas. A maioria mulheres negras, né, 63%. E, entre elas, a maioria também de 18 a 44 anos. A maioria dos casos aconteceu na residência da vítima, né, e os autores, a maioria deles também, eram companheiros e ex-companheiros. 97% deles do sexo masculino. Qual que é a conclusão que a gente chega? Assim, que o lugar mais perigoso para uma mulher é no próprio lar dela, né? E se acontecer alguma coisa um dia com a mulher, provavelmente, né, poderá ser o próprio companheiro ou companheira dela. Em relação aos aspectos psicológicos, né, individuais da influência da cultura na violência, quando a gente pensa em aspectos psicológicos individuais, a gente está falando de caráter, né, que é a índole da pessoa, que está muito relacionada à ética, se ele é ético ou antiético, né, questões de personalidade, né, o perfil dos comportamentos, dos pensamentos, e também temos também a questão, né, cultural. Bom, a cultura do país, então, ela é muito presente na mentalidade das pessoas. Por quê? Primeiro, porque o ser humano, ele gosta de imitar os outros, né? Isso é uma coisa, assim, inerente mesmo em todas as culturas que você vai, é mais visível nas crianças, né? Então, se uma criança faz alguma coisa, fala, meu tênis, legal, todas as crianças vão falar, olha, meu tênis também, né? Então, assim, quando a gente vai envelhecendo, vai ficando adulto, a gente continua imitando o outro, mas é de uma forma mais discreta. Mas o ser humano tem essa questão de imitar, né? A gente quer se encaixar nos grupos para ser